Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Evelyn, eu sou estudante do IFBAE no Campus Catu. A aula a ser ministrada agora terá como tema a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Eu iniciarei a aula fazendo uma breve introdução sobre as leis de Newton. Vou falar como funciona a terceira lei, que é a da ação e reação, como foi dito anteriormente. Vou explicar o que é equilíbrio e como está relacionado com essa lei. E vou falar um pouco sobre força gravitacional. Bom, a primeira lei é a lei da inércia, a segunda é do princípio fundamental da dinâmica e a terceira, que vai ser mais aprofundada ao decorrer da aula, é sobre a lei da reação, da ação e reação. A primeira lei, ela fala o seguinte: um corpo em repouso tende a ficar em repouso a menos que fique sob o efeito de uma força líquida externa. Um corpo em movimento tende a ficar em movimento em uma velocidade constante, a menos que fique sob o efeito de uma força líquida externa. A segunda lei, que é a lei da aceleração, ou seja, o princípio fundamental da dinâmica, ela fala que a força líquida sobre um objeto é igual à massa do objeto multiplicada pela aceleração. Bom, vamos agora para a terceira lei de Newton. Como funciona a lei da ação e reação? Para facilitar o entendimento, eu vou começar com um exemplo simples. Dois adolescentes estão brincando de patins. Eles ficaram frente a frente e se empurraram no mesmo instante, utilizando o mesmo nível de força, o que acabou por afastá-los. Entretanto, como possuem massas diferentes, acabaram por um ir mais longe que o outro. Ou seja, essa lei ela descreve o comportamento natural dos objetos. Quando o objeto A exerce uma força sobre o objeto B, o objeto B exerce uma força igual ou contrária. Equilíbrio. Quando os objetos estão estáticos, é fácil confundir a lei da ação e reação com equilíbrio. A força tem uma direção além de uma magnitude. Uma quantidade com magnitude e força é chamada de vetor, que é representado por setas. O equilíbrio é basicamente a relação entre forças, e uma força anula a outra. Para que vocês compreendam melhor, eu vou usar outro exemplo. Digamos que eu estou com uma bola de tênis na palma da mão, como mostra nas imagens anteriores. Nessa situação, duas forças estão sendo aplicadas, a força da gravidade e a força da minha mão. A relação dessas forças é chamada de equilíbrio, ou seja, uma força anula a outra. Mas se a bola for solta rapidamente, a única força exercida vai ser a gravitacional, que agindo sobre a bola fará com que ela caia no chão. Agora eu irei diferenciar para vocês equilíbrio da lei da ação e reação. A diferença entre ambos é que, para considerar o equilíbrio, o foco é apenas sobre a força aplicada à bola, e para a lei da ação e reação, porém, você precisa considerar tanto a bola quanto a mão. Ou seja, o conceito de equilíbrio envolve a força aplicada em um único objeto e a da ação e reação envolve forças que afetam objetos separados, como a mão e a bola. Eu não quero que vocês pensem que a força gravitacional é exercida somente sobre uma bola, como eu citei nos exemplos anteriores, mas ela pode ser exercida também sobre eu e você, um avião no céu. Constantemente nós somos puxados para baixo pela Terra. A força da Terra é a força da gravidade, o que comumente chamamos de peso de um objeto. A gravitação universal é proporcional ao produto das massas dos elementos puxando uns aos outros. Eu gostaria de concluir a aula dizendo que a física vai muito além de decorar fórmulas para as aulas. Ela não deve ser decorada. A física explica fenômenos naturais utilizando leis ou prevê-los com base em dados matemáticos, ou seja,
O objetivo da física é prever o movimento de um objeto. Em outras palavras, aprendemos física para saber corretamente quando e onde os objetos estarão. Essa foi a referência utilizada, um mangá recomendado pelo nosso professor de física. Então, eu agradeço pela atenção e ficamos por aqui.